Muito boa tarde, como todos estão? Segunda-feira, hoje 26 de agosto, 5 horas e 4 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou o Murilo Garcia, mais conhecido como Dog Trader. Estamos aqui numa saga do CNPI, chegando aos seus momentos finais. Toda essa epopeia de sopa de letrinhas e, e conversas e estudos que a gente está tendo desde o começo do mês de julho, né? Fala, Perete, boa tarde todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí? Como que foram o começo da semana? Semaninha ainda meia chateada, né? Pessoal batendo. Muita gente preocupada com toda essa queda que está tendo no índice momentaneamente, no sistema, preocupado com incidência lá fora, como é que tá os americanos, os asiáticos, crise na Europa. Lembrem uma coisa, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui o chroma aqui. Acho que agora sim. Deixa eu ver. Eu não sei o que aconteceu, mas está meio desconfigurado aqui o meu fundo. Acho que agora vai ficar melhor. Acho que agora sim. Agora sim. É que provavelmente, como eu fui dar treinamento esse fim de semana, aí eu tiro o notebook, levo até voltar, até reorganizar a luz, reorganizar tudo, fica meio complicado. Vamos tentando aqui, deixa eu só ajustar. Agora sim. Agora sim. Legal. Pessoal, como eu estava falando, a gente começou toda essa epopeia, o projeto do Charles, quando ele veio conversar comigo, finzinho de junho. Ele já sabia que eu estava me preparando para ser analista CNPI. Na realidade, ele me ajudou bastante com muito material que ele tinha, muito relação de estudo, aonde que eu tinha que ir, toda aquela sistemática que a gente viu lá no começo da saga, né? E a ideia do projeto foi justamente essa, a gente mostrar como seria um dia a dia de um estudo em relação a poder tirar a certificação, todos os materiais, o contexto, o que deveria estudar. E não é fácil achar todo esse conteúdo, apesar de estar lá no site da PMEC, uma lista, tudo bonitinho, mas você fica meio que órfão, né? Eu cheguei a ver, tem várias empresas que acabam vendendo este curso, um curso para conteúdo brasileiro, para analista. E a ideia foi justamente essa. Por que não mostrar esse conteúdo gratuitamente? A gente poder estudar todos esses temas conforme a listagem da PMEC. Da mesma forma que eu já estava estudando, então por que não mostrar esse estudo para todo mundo que tenha a vontade de se tornar um analista CNPI? Fica mais fácil já ter o conteúdo. Só um pouquinho, agora sim. Da mesma forma, ter o conteúdo e também para quem, mesmo aqueles que não querem se tornar analista, poderem entender um pouco do mercado, poderem entender toda essa relação que mercado de renda variável não é somente mercado de renda financeira, né? Bolsa de valores não é somente você pensar em day trade, mini índice, mini dólar, 1 minuto, 2 minutos, compra-vende. A ideia é justamente a gente entender toda essa sopa de letrinha, toda essa gama, na onde que cada papel pode ter uma interferência em relação a outro, uma sistemática de trade, ou mesmo se a gente for pensar algumas variações que a gente pode ter dentro da bolsa de valores, né? A questão de derivativos, que é muito importante, a questão de você poder saber quem é uma pessoa física dentro do mercado, que nem a gente fala que é a sardinhada, né? Quem é o market maker, quem é
para que foi feito os derivativos, para que foi feito os futuros. Então, em cima de tudo isso que a gente vem construindo todas essas aulas, toda essa sistemática. Então, viemos de passo a passo em blocos. Agora a gente está na reta final dele. O que seria a reta final? Eu peguei alguns cálculos que caíram na minha prova, que eu acho que é interessante a gente conversar e comentar aqui para poder entender se tem alguma dúvida ou não, até para a gente deixar registrado. Até para a gente poder deixar registrado aqui em relação a como se fazer, como se portar, para quem realmente for lá fazer a prova, né? Poder saber, olha, caiu esse tipo de questão, como que eu faço, como que eu calculo, né? Fala, Danusa, boa tarde, Gutierrez, boa tarde, Silvanildo. Vamos lá. Então, antes de mais nada, deixa eu passar aqui para minha tela. Eu ainda estou extremamente gripado. Semana passada, na quinta ou na sexta-feira, o negócio foi feio. Sexta-feira eu estava quase não conseguindo falar, não sei quem estava aqui na sexta. Por diversas vezes eu tive até que pausar aqui, deixar em mudo para poder tossir. Gripe é complicado. Quando vem, derruba mesmo, né? Mas é um bom sinal, né? Se vocês forem parar para pensar, o Peretti estava quase morrendo aí esses dias, né? Cada tosse que ele dava, o pulmão dele voava pela tela. E ele foi fazer a prova e conseguiu passar. Então já é um bom começo, né? Falando nisso, eu marquei minha prova para setembro, se não me engano, segunda semana de setembro. Tá? Assim que eu tiver data, alguma coisa, eu vou falando para vocês. Então vamos torcer para essa eu conseguir passar. O Marcelo Peretti tá aí, tá falando verdade. Cara. Meu, é muito conhaque com toucinho para poder dar uma aliviada na garganta, né, Peretti? Mas vamos lá. Então, assim, em termos de matemática financeira, o que caiu na minha prova? Um dos grandes conceitos da gente conseguir entender é o que é um juro simples e o que é um juro composto. Tá? Então, eu trouxe dois exemplos aqui para a gente ver fácil. Tá? Então, assim, juro simples. Normalmente, juro simples é o juro de empréstimo de irmão, empréstimo de pai, empréstimo de mãe, que você fala assim, vou te pagar aí uns juros, e você coloca um juros simples e só soma ele. Então, você pega o montante lá, por exemplo, R$ 1.000, aí você fala, vou te pagar 10% ao ano, tá? Só que não sobre o valor total, não pelo tempo da dívida, e sim, todo ano eu vou te pagar 10% de juros isso. Tá? Então, após 4 anos, na realidade, o que eu fiz? Eu peguei 10% de 1.000, dá R$ 100. Então, todo ano só iria estar acrescendo R$ 100 de juros no que eu deveria pagar. Tá? Então, juros simples, no primeiro ano dá 1.100. No segundo ano, 1.100 mais 100, dá 1.200. Terceiro ano, mesma sistemática, vai para 1.300. Quarto ano, 1.400. Quando a gente pensa em juros compostos, na realidade a gente começa a pegar o quê? Os juros sobre o valor total. Né? É isso que faz uma curva de capital. Eu vou até colocar aqui. Valeu, Silvaniro. Silvaniro colocou lá coffee, eu já tossi. Beleza. Todo mundo me ouve bem? Tranquilo? Tá muito alto o som? Como é que tá? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui para vocês poderem entender uma lógica, tá? Então, imagina o seguinte. Isso aqui seria um gráfico de tempo. Tá? Todo investimento que a gente faz, ele acaba se tornando linear. Então, aportes que você faz no seu montante, ele se torna linear. Então, vamos supor que eu comecei com R$ 100 no primeiro ano. No segundo ano, eu coloquei mais R$ 100. Então, 100 mais 100 igual a 200. Tá? No terceiro ano, eu coloquei mais R$ 100 naquele montante. Legal. Até então, eu tenho um crescimento linear. Eu estou subindo de 100 em 100.
Isso daqui seria uma forma simples de você calcular. A partir do momento que você começa a trabalhar com juros compostos, é isso que vai fazer o seu patamar de vida fazer aquela curva exponencial maluca que nem a gente vê uma série de reportagens, uma série de postagens no Face, no WhatsApp, no Instagram e tudo isso. O que acontece? A partir do momento que você começa a crescer uns juros, e esses juros contabilizar um juros sobre juros, esta linha aqui, ela começa a fazer isso aqui, ó. Então, o que acontece? Em muito menos tempo, eu chego no patamar de 300. Esta variação que tem aqui, tempo, esta variação de tempo é o que vai fazer com que seu capital cresça. Tá? Se você todo mês realizar um aporte, e esse aporte for acrescido de um juros, esse juros se torna exponencial, tá? Você consegue captar, você consegue levantar recurso muito mais cedo. Esse é um dos grandes fatores importantes quando a gente pensar em qualquer tipo de cálculo dentro do mercado financeiro. Quanto maior tempo que eu tiver exposto a um risco, eu quero ganhar mais. Quanto menor tempo que eu tiver exposto ao risco, eu aceito perder menos. Tá? Dentro dessa mesma analogia, se você parar para pensar, o que acontece? Quando eu entro com um juro simples, eu estou fazendo meu avanço, ele está se tornando linear. Meu crescimento aqui, ó, ele está indo de 100 em 100. Está fazendo isso daqui. A ponto que, quando eu começo a pegar uns juros compostos, que eu vou acrescer juros de juros, meu crescimento ele passa a ser exponencial. Chega uma hora, no comecinho você não sente tanto. De repente, esse cara faz isso aqui, ó. Tá? Esse conceito o pessoal usa muito para fundos de investimento, papéis que pagam dividendos, ações que pagam dividendos, até mesmo numa renda fixa, até mesmo num tesouro direto. Tem muitos conceitos de buy and hold que fala, né, que você escolhe boas empresas pelos fundamentos dela e todo mês você vai comprar um pouquinho. Não vai se preocupar com o valor. Então, digamos assim, se uma ação custa R$30, você tem R$100 todo mês. Tá bom, hoje você vai lá e compra 3 ações. Mês que vem essa ação tá 40. Pô, legal, só pode comprar 2 ações. Mês que vem tá 50. Pô, compra 2 de novo. E você vai fazendo esse médio, você vai somando, somando, somando. Por quê? Se ela paga 8, 10, 12% de dividendos ao ano, a tendência é que esse valor, independente do valor da ação, você comece a recolher esses dividendos, esse dividendo passe a montar o seu médio da ação até que você fique com ações de graça para o resto da vida. Esse mesmo conceito é usado em fundos de investimento. Se você tem um fundo de investimento que custa R$100, ele paga todo mês R$1 de dividendo. Tá? R$1 lá. Legal, em 100 meses, esses R$100 que você colocou lá se torna de graça para você. Tudo que vier a partir daquele momento, ele passa a ser lucro. Pensando nesse conceito, o mercado como um todo, ele acaba fazendo vários cálculos. Dentro da prova, um dos primeiros exemplos que eu trouxe, tá? Ele fala assim, ó, um capital de 50 mil será aplicado por 3 meses com uma taxa de 1,5% ao mês. Qual o valor do resgate? Tá? Então, é a mesma situação. Então, lembra, a gente tem que sempre somar, 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 aquilo vai se tornar uma curva exponencial e a gente tem que entender o quanto eu faria isso. Tá? É o que eu sempre falo. Fala, Leandro, tudo bem, cara? Não, tranquilo, chegou bem hoje, chegou bem. É o que eu sempre falo. Não adianta você simplesmente realizar um cálculo. O analista CNP ele tem que entender a lógica daquele cálculo, entender o porquê que ele está fazendo. Fica muito mais fácil você poder gerir o seu capital, o capital dos outros, a partir do momento que você está realmente entendendo o que você tem que fazer ali. Então você imagina dessa forma. Eu gosto de fazer bastante fluxo de caixa, bastante em tabela, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender. Então vamos pensar assim, ó, 50 mil é o meu montante inicial. Tá? Eu tenho juros de 1,5%. 1,5% dá R$750. Então,
ao final de um mês, eu tenho 50.750. Quando eu vou para o segundo mês, eu tenho 50.750 e vou aplicar de novo a 1,5. 761,25. Legal. Deu 51.511. Aí eu vou para o terceiro mês. Tá? Então significa o quê? Que um capital 50 mil aplicado por 3 meses, a uma taxa de 1,5% ao mês, em 3 meses eu tenho 52.283,92. Isso daqui a gente pode jogar direto na calculadora. Tá? A calculadora que a gente costuma usar é essa HP12C. Tá? Tem essa daqui que é a Gold, tem algumas que é a Platinum, né, que é uma metálica. Depende da versão, normalmente o pessoal usa essa daqui, a 12C, que é a mais comum. Tá? Quem tiver curiosidade, tem este site aqui, mesmo quem não tenha esta calculadora, tá? Não tem problema. Eu vou até colocar, eu faço questão de colocar aqui o link para vocês. Tá? Isso é um emulador da calculadora 12C, gratuito, que você consegue usar pela internet. Tá? Acho que fica até mais fácil de vocês verem e poderem entender. Tá? Então eu vou trazer aqui para a gente poder fazer esse mesmo cálculo pela calculadora. Tá? O que ele fala? Como que eu vou encaixar ela aqui certinho para não ter tanto problema. Ela vai acabar ficando aqui no meio da nossa tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui mais uma. Deixa eu ver só um pouquinho, pessoal. Espera só um pouquinho, pessoal, que eu estou tentando fazer uma outra forma. Espera aí. Para vocês. Captura de imagem. Captura de eu não vou conseguir fazer isso agora. Então vamos voltar aqui. Queria colocar mais uma cena aqui para tentar colocar a calculadora aqui em cima. Queria tentar colocar a calculadora aqui em cima. Mas tudo bem. Vamos lá. Então assim, ó, como que eu mexo nessa calculadora? Não sei como que vocês estão por aí, se todo mundo mexe com ela ou não. Tá? Então deixa eu primeiro zerar. Tá? Eu sempre deixo ela com esse Czinho e com data, mês e ano brasileiro, tá? Então aí fica a critério ou a gosto do povo. Então vamos pensar assim, ó, essa mesma conta, como que eu faria nessa calculadora? Né? Então, ó, um capital de 50 mil será aplicado por 3 meses com taxa de 1,5% ao ano. Qual o valor do resgate? A mesma coisa, eu venho aqui, zerei ela, 50 mil, dou o valor negativo que seria a entrada, tá? É o meu PV. Coloco 3N, 1,5 e eu quero saber o valor futuro. Tá aqui, 52.283,92. Vocês conheciam já esse emulador da HP12C, pessoal? Como que tá por aí? Normalmente é meio estranho, meio difícil achar, né? Respondam no chat, por favor, tá meio... eu coloquei até o link aqui para vocês,
Guarda esse link, que esse link é muito, muito legal. É muito importante e muito legal. Tá? Quem não manjar de calculadora financeira, quem gosta de usar, ou que precise usar essa calculadora, nós temos o Peretti aqui, que é o nosso novo agente autônomo de investimento condecorado, aprovado e que manja muito disso aqui. Ele pode ajudar quem precisar de ajuda, tá? Eu mexo pouquíssimo nela. Eu sou químico de formação, fiz uma segunda faculdade de química novamente com microbiologia e agora eu estou fazendo matemática na USP. Então, assim, calculadora nunca foi meu forte. Eu sempre gostei de fazer as contas no dedo, na unha, né? E normalmente calculadora eu usava científica. Pouquíssimas vezes eu uso a HP. Mas é bom a gente saber como se faz, como se monta, né? Tá? Tem um app gratuito para Android, mas aí você fica pagando de tempo em tempo fica aparecendo aqueles anúncios horríveis, né? Cada vez que você digita um dado aparece um anúncio. Né? Essa web ela é bem legal. Então assim, vocês viram? Se eu fosse fazer na unha, na raça, eu teria que calcular o mês um, mês 2, mês 3. Tem uma fórmula matemática para isso também. Porém, na calculadora, nessa HP12C, essa calculadora financeira, é muito mais fácil. Você só joga os sinais, dá o valor futuro, ele já te dá exatamente o valor. Tá? Então, assim, esse é um dos primeiros conceitos, isso cai na prova. Tá? Foi uma pergunta muito próxima, assim, era um capital 50 mil, só que em vez de ele falar 3 meses, ele colocava assim, foi aplicado por 1 ano e meio, uma taxa de 12% ao ano. Qual será o valor de resgate? Então você tem que converter as taxas, né? Eles não iam dar de graça essa questão. Então você tem que pegar os meses, colocar, estava em 1 ano e meio, você tem que colocar em meses, então você ia lá e colocava 12 mais 6 dava 18 meses, então o N lá, em vez de ser 3, seria 18 meses, 18N. A taxa estava 12% ao ano, você tinha que ver quanto que ela estaria em meses, né? Que daria 1,2. Não, 1,2 não, 12% ao ano. Vamos lá. Eu acho que era 12% ao ano que estava. Acho que era isso, 12% ao ano. Então você ia lá, mudava o I também e colocava para achar o valor futuro. Batia certinho a questão. Tá? Outra coisa que tem aqui, né, quando você pensa em taxa de juros reais, né? O que é a taxa de juro real? Deixa eu ver como que tá por aqui. Estão entendendo? Deixa eu ver. Legal, fiz administração. Leonido. Essa eu não conhecia, mas tem. Tá ok. Eu tenho a... Boa, Leonido. Essa daqui normalmente é. Eu uso tão pouco essa calculadora que vira e mexe. Quando eu vou guardar, inclusive, eu tiro a pilha dela. Eu pego, arranco, porque senão eu fico com medo de vazar e perder, que essa calculadora é cara. Uns 200, 300 reais uma calculadora dessa. Tá? Então, assim, taxa de juros reais. O que é? É o cálculo para entender qual o valor real da sua dívida ou da sua aplicação. Tá? Então, ele tem essa fórmula aqui, onde ele vai pegar o 1 mais a taxa, dividido pelo 1 pelo período, menos 1 vezes 100. Então, para que serve toda essa conta aqui? É saber qual o poder de compra efetivo. Isso daqui é um dos pontos que caem na prova. Não necessariamente é relacionado com o analista. Dificilmente o analista vai fazer um tipo de cálculo desse, mas você tem que entender a lógica. Tá? Então, assim, sendo a taxa Selic, eu trouxe até um exemplo para a gente tentar achar mais fácil. Tá? Sendo a taxa Selic 6% ao ano, IPCA de 3,2%. Isso daqui eu peguei ontem, tá? Esse valor. Então, taxa Selic está 6, o IPCA lá, revisado para um ano, está 3,2, 3,22. Qual o valor da taxa de juros real no Brasil para o período? Deixa eu ver como que ficou aqui. Eu não sei por que ficou assim.
tá cortando o slide. Espera só um pouquinho, pessoal. O que houve aqui hoje? Não deveria acontecer. Tudo bem. Ao vivo é sempre mais emocionante, né, pessoal? Coloca assim. Isso foi uma das questões mais legais que teve, foi essa questão do a gente fazer toda essa saga ao vivo. Só colocar aqui para tentar ajustar, para ficar mais. Espera lá. Eu vou ter que usar a versão antiga. Para a gente poder enxergar o slide inteiro. Tá, pessoal? Eu vou deixar nesse formato aqui, assim a gente consegue enxergar tudo e depois eu vejo exatamente o que aconteceu. Senão vai atrapalhar muito a vida de todos. Vamos lá. Então, assim, esses valores eu peguei exatamente em reais. Tá? E vamos começar a calcular isso. Como que montaria? Como que você vai saber qual que é o valor da taxa real? Para você poder fazer uma aplicação, alguma coisa do tipo. Então, primeiro ponto. Vamos lá, eu pego Selic, tá 0,06, ou seja, 6%. Né? O IPCA, 3,22. Então, eu coloco lá embaixo na conta. Tá? Isso eu gosto de fazer na mão, não gosto muito de fazer pegar e fazer na calculadora, não vejo tanta graça. Tá? Mas vamos lá, deixa eu ver onde que tá. Cadê? Pronto. Acho que agora fica melhor para todo mundo poder enxergar. Tá, então eu pego lá, coloco a conta. Em cima disso eu chego lá no 106 dividido por 1,0322 menos 1 vezes 100. Chego no 1,027 menos 1 vezes 100. Então, em cima disso, eu sei que a minha taxa de juros real no Brasil do período é 2,7. Qualquer um que pensasse, né? Você falar assim, pera um pouquinho, a taxa Selic está em 6 e o IPCA está em 3,22. A primeira conta que a pessoa faria seria o quê? Pegar os 6 menos os 3,22 e falar assim, tá fácil, a taxa vai ser essa. Né? É só eu pegar os 6% menos os 3,22, eu já acho qual que vai ser a minha taxa real. Não é bem essa conta, vocês estão vendo que dá 2,7. A passo que se a gente fizesse ao contrário, se a gente pegasse esse 6% que a gente está falando, né, e tirasse os 3,22, a gente teria 2,78. Você fala, nossa, quanta diferença. Realmente, dá uma diferença, principalmente quando você pensa em investimento. Né? No caso, essa conta aqui deu fácil, mas, por exemplo, as épocas que eu tinha lá há 2, 3 anos atrás, você tinha uma taxa Selic a 12, a 13, 14% e o IPCA 3%, pô, você tinha uma variação violenta. Então, em cima disso, muitos traders usam a arbitragem, que é aquilo que eu falei. Quando o PU, né, o preço unitário de um título está divergente do que deveria estar, é onde que o pessoal faz aqueles swaps. Esses dias mesmo o Banco Central ele anunciou, ele fez o swap normal dele com o dólar e fez o swap inverso. Né? Ele bateu tanto na compra quanto na venda. Ele fez os dois para tentar dar uma acalmada para jogar dólar no mercado, né? Para tentar segurar. Então esse tipo de conta é interessante a gente ver. Isso caiu na prova. Para mim, foi exatamente essa questão, desse jeito, só que a taxa Selic e o IPCA eram outros, tá? Eu tinha uma taxa Selic acho que de 7,2 e o IPCA estava em 2,78, se não me engano. Tá? Outro ponto que a gente tem que tentar entender, questão de amortização. O que é uma amortização? Né? Ela é uma redução de porcentagem do valor de um ativo em um determinado tempo. Então você vai amortizando, você vai diminuindo. Tá? Dessa forma, a gente pensa o seguinte, eu trouxe até um exemplo.
Empréstimo de R$ 10.000 a taxa de 1,5% no prazo de 100 meses. Qual será o valor da prestação? Né? Então você pensar que lá no primeiro mês eu tenho R$ 10.000, eu tenho que pagar uns juros de 1,5%, ou seja, o meu juros vai ser R$ 150. Tá? O total vai ser R$ 10.150 da minha dívida naquele mês. Tá? Até aqui tudo bem, né, pessoal? Esse tipo de conta não tem jeito, eu vou ter que usar a calculadora. Por quê? Eu não, se eu for fazer toda essa conta na unha, eu tô ferrado. Tá? Então, para isso que usa a nossa calculadora matemática. Eu vou pegar ela aqui para vocês verem. Mesmo sentido. Então, vou zerar ela. E vou fazer a mesma conta. Aí eu pego lá os 10.000. 1, 2, 3. Valor negativo. É o meu PV. Eu tenho 1,5 de taxa. É o meu I. Tenho 100 meses. N. Eu quero saber qual que é o valor da minha prestação. Aqui, 193,71. Então significa o quê? Que dentro desse, exatamente nessa conta, tá? Exatamente nessa conta, eu vou até trazer para cá para ficar, acho que assim, enxergar. Esse 193,71. O que acontece? Exatamente desta forma, tá? Esse 193 significa que eu vou estar retirando, eu vou estar pagando uma prestação durante 100 meses. E aí, nesse primeiro mês que acrescenta os juros, vai estar lá 10.150, você pagou 193. No mês seguinte, na realidade, sua dívida está em 9.956,29. Tá? Coloca os juros embutido desse 1,5%, sua dívida voltou a ser 10.105. Você vai pagar 193,71 de novo. Tá? Esse modelo é o que eles falam lá do modelo que a Caixa Econômica normalmente utiliza, que é o price, né? Que ele acaba sempre acrescendo valores e juros. Tá? Eu trouxe isso porque esse PMT é muito cobrado, o valor de prestação. Tá? Qual o valor de prestação? Ou quanto que eu deveria guardar de dinheiro para poder ter uma renda determinada X? Né? Isso a gente vai ver alguns exemplos para frente. Mas eu trouxe esse exemplo que eu achei assim bem legal para vocês poderem ver como se faz uma conta de empréstimo, né? Outra questão, modelo KPN, que é o do Harry Markowitz. Tá? Esse aqui é o que mais cai na prova. Tá? Ele fala que assim, o Markowitz ele fala assim, o risco, o retorno e a covariância são variáveis importantes na criação de carteiras. Tá? Então esse modelo KPN, que é Capital Asset Pricing Model, ou modelo de precificação de ativos financeiros, é um método que procura analisar a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento. Tá? Eu pus até um link aqui embaixo, tá? Que ele está aqui, que é o dicionário financeiro, onde que eu peguei essa informação. Ele tem esse Markowitz, ele fez alguns cálculos matemáticos para poder entender ou tentar precificar ações em cima de dividendos ou em cima de variações, principalmente de beta, né? Onde ele pega o beta, ele correlaciona o ativo dele com o outro. Pode ser com índice, por exemplo, ele pode pegar a Vale e correlacionar com o índice, ou ele pode pegar a Vale e correlacionar ela com o Itaú. Se ele achar um beta interessante, ele pode começar a trabalhar em relação a eles, né? Olha, quando o Itaú subir, eu vou lá e a chance que a minha Vale tem de subir também é alta. Então, se o Itaú subir, eu vou lá e compro o Vale. Esse tipo de correlação de beta, ele usa também para defender carteira. Você imagina assim, que nem nós estamos vendo a semana passada, essa semana, o índice um pouco mais de correção, tentando ir lá buscar resistências lá embaixo, cair com calma e todo mundo está desesperado, está preocupado. Nesse sentido, você pode ver que tem vários analistas que têm carteira semanal, ou mesmo que tem projetos de trade por semana, alguma coisa do tipo, eles estão escolhendo e falando assim, olha, eu estou procurando papéis com beta mais baixo ou com beta negativo, para a gente poder defender o patrimônio. Né?
Da mesma forma, um investidor que tem lá milhões ou bilhões em ativos, por exemplo, numa Vale, numa YouTube, ou num papel que está apanhando bastante agora, ó, ele vai querer se defender. Como que ele vai fazer? Ou ele vai vender algum ativo correlacionado para ganhar essa queda, e essa queda que cair, ele embolsar em relação ao dinheiro que ele está perdendo, ou ele vai fazer um hedge de lançar uma opção, né, vender uma opção, alguma coisa do tipo, ele vai ter que fazer para defender. Então, normalmente o pessoal fala assim: ah, a bolsa está em queda, faz o seguinte, vende BOVA 11. Se escuta falar muito disso. Bolsa em queda, vende BOVA 11 para você proteger a tua carteira. Se você parar para pensar num beta, que seria assim, a correlação que tem ele em relação a outro ativo. Esse tipo de situação é um pouco mais simples de se trabalhar. Tá? O que ele usa como fórmula? Ele usa essa fórmula aqui. Né? A gente viu essa fórmula lá no modelo de beta, de construção de beta. Tá nos vídeos lá. Ele usa aqui o ER, que seria o retorno esperado. O RF seria a taxa de juros livre de risco, que é aquela que a gente acabou de calcular. O índice beta, né? E o RM, que seria a taxa de remuneração do mercado. Então a gente acabou de calcular, inclusive, essa taxa de juros livre de risco. Outra variação que tem em relação a esse tipo de fórmula, o pessoal costuma usar um preço futuro é igual a um preço atual vezes a variação do ativo em porcentagem. Também usam dessa forma. Né? Na literatura só aparece essa primeira fórmula. Esta fórmula aqui. Só aparece esta fórmula. Mas você vê várias pessoas usando esse tipo de fórmula para calcular. Na minha prova caiu tanto dessa quanto dessa. Então eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Se a gente pensar assim, ó, para uma taxa Selic, considerada como livre de risco de 6,5%, com uma taxa de remuneração de mercado de 12% e um beta de 1,2, temos... Foi exatamente assim que caiu, não exatamente com esses valores, mas foi dessa forma que eu lembro que eu anotei. A primeira coisa que a gente faz, coloca lá, taxa livre de risco, está aqui, 6,5. Taxa de remuneração no mercado, de 12%, está aqui, 12. Né? O beta, 1,2. Então, a gente fazendo essa conta aqui, bem simples, bem tranquila. Né? Você vê que não precisa de calculadora, dá para fazer na mão, tá tranquilo. A gente chega lá, 0,65. Aqui dá 0,12 menos 0,65 dá o 0,08, né, aproximadamente. A gente calculando isso daqui, a gente chega em 13%. Então, assim, se eu tiver uma taxa livre de risco de 6,5%, né, eu teria que ter uma taxa da Selic de quanto? De 13%. Para poder ter uma taxa livre de risco. Ou seja, é o inverso daquela continha que a gente fez. Tá? Esse é um outro ponto que dá para usar. Outra questão do cálculo de beta. Entenderam isso aqui, pessoal? Tá tranquilo? Estão quietinhos? Se eu for muito rápido agora, vocês falam, tá? Que esses detalhezinhos é interessante a gente pegar. Como que o cara faz uma defesa de carteira, né? Imagina o seguinte, ele pega aqui, ó. Se o índice subisse 4%, uma ação com beta de 1,5 que custa R$18, passaria a custar aproximadamente quanto? Então, esse é o tipo de situação que o cara faz para defender a carteira. No caso inverso, né? Ele pensa assim: o índice, a próxima resistência dele está em 10%. Legal, esse meu ativo ele tem um beta exatamente igual a 1. Ou seja, o quanto que o índice puder cair, ele vai cair e vai acompanhar igual. Certo? Ele faz essa conta. Se você tem um beta maior do que 1, significa que ele vai oscilar mais do que o índice. Se ele tiver um beta menor do que 1, ele vai oscilar menos que o índice. Lembra aquelas senoides que a gente fez lá atrás? Né? Aquela senoide de variação? É exatamente dessa forma que o cara protege a carteira dele. Tá? Então imagina o seguinte, ele está com um ativo que é atrelado ao dólar. E o dólar está subindo. Legal, ele está ganhando dinheiro. De repente o dólar começa a cair. E o índice começa a subir.
Ele fala assim, bom, se o índice ele subir 4% nessa semana, tá? O meu beta aqui está 1,5 e custa R$ 18. Quanto que vai custar essa ação daqui a uma semana? É dessa forma que o cara calcula para poder defender carteira. É dessa forma que é calculado quando alguém faz a parte de gestão de carteira, gestão de fundo, gestão utilizando o modelo com beta. Tá? Então vamos ver como que ficaria essa conta. Eu coloco lá R$ 18, que seria o valor de compra, tá? O valor da unidade, do ativo em si. O beta está dizendo que deu 1,5. Ah, o índice subisse 4%. Está aqui. É cálculo simples. Eu pego 1,5 vezes 4, dá 4,5. Não, 1,5 vezes 4 dá o 6%. Tá? Esse 6% mais 18, essa ação custaria 19,08. Então, se o cara vai fazer algum hedge para defender a posição dele, ele fala, bom, legal, se o índice subir lá 4% e eu estou ganhando, a minha ação está em dólar, variação de dólar, o dólar está caindo. Pô, então se ela cair tantos por cento, essa ação ela tende a cair. Legal, se ela subir, ela pode subir até 19,08, se o índice subir 4%. Pô, então até 19,08 eu vou colocar meu ganho para sair lá em 19,09 ou 19,07 para defender. E dessa forma é que ele vai calculando a lógica dele. Ele fala, se você pensar o inverso, né? Se o índice caísse 4%, né? Se aqui fosse aqui, ó, menos 4, né? Chegasse aqui e fosse menos 4, né? Se o índice caísse, né? Esse menos 4 aqui, esse mais 6 seria menos 6. Menos 6. Né? Não dá nem para colocar em módulo aqui, mas seria menos 6. E aí, se a gente pegar 18% menos 6, dá para fazer também na calculadora lá. Então, vamos pensar aqui ó, no emulador que estava usando. Eu venho aqui, zero ela. Então, vamos pensar assim, ó, 18, dou Enter, 6%, dá 1,08, menos. Tá aqui, ó. Então, assim, se o índice caísse 4%, tá? E a minha ação ela tivesse um beta de 1,5, significa o quê? Que se hoje ela vale 18% e o índice cair 4%, a minha ação deveria cair até 16,92, tá? Usando exatamente esse cálculo. E aí é que entra os caras de arbitragem. Imagina o seguinte, se a ação, o índice caiu 4%, a ação poderia cair até 16,92 com esse beta. Se de repente a ação ela tá lá a R$ 16, pô, pera um pouquinho. Pelo beta, essa ação vai ter que subir lá até os 16,92. O que o pessoal faz? Começa a comprar, 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 comprar e no final do dia fica aquele paviozão gigante. E aí você escuta algum ser, algum iluminado falar assim, olha, o pessoal rejeitou a queda. Mas você nunca sabe o porquê que rejeitou aquela queda, o porquê que formou aquele candle. Né? Ah, formou um candle de indecisão perto de uma região de suporte. O mercado não deixou bater na linha de resistência, não deixou bater na linha de tendência. Né? A gente escuta muito essas partes de fala. Na realidade, assim, ninguém sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico. Você estuda análise técnica para ver uma probabilidade daqui, o que tem de maior possibilidade de voltar a acontecer de acordo com um padrão já ocorrido. Esses estudos a gente começa a entender que, que esse tipo de situação a gente pode trabalhar com arbitragem. Você imagina, você ficar só lá naquele compra e vende do índice ou do dólar, que eu amo fazer também, mas se você for parar para pensar e calcular em cima disso e ver uma arbitragem desse tipo, você fala assim, pô, legal, eu tenho possibilidade de ganhar 92 centavos até o fim da semana, porque ele está em 16. E pelo modelinho aqui, pela conta, ele deveria bater até 16,92. Pô, o índice só caiu 3% e já está em 16, significa o quê? Pô, pera um pouquinho, o índice pode cair mais 1% e esse papel vai ter que subir pelo beta dele. Então, esse tipo de situação que o pessoal pode fazer algumas análises. Tem vários analistas que calculam, normalmente são os fundamentalistas, é difícil você ver um analista técnico que usa gráfico fazer cálculos de beta.
tá? Não é comum. Nada impede, mas não é comum. Então você escuta pessoas, analistas falarem, olha, eu vou fazer a minha carteira essa semana, eu vou usar um beta bem baixinho para tentar proteger, porque eu estou vendo ainda uma possível correção no mercado como um todo, por causa da crise global, da crise do A, do B ou do C. Então ele monta a carteirinha dele e fala e escreve isso no sentido, inclusive no relatório, que é aquilo que a gente estava vendo. Tá? Ele tem que informar que ele está usando um beta baixo. Então ele está com uma carteira defensiva essa semana. Legal, sem problema nenhum. Só que tem pessoas que vão fazer esses cálculos, né? Normalmente usa a plataforma, o cara baixa em Excel, pega o link DDR, baixa todos os valores, né? O Leandro Palu estava perguntando assim, achar os valores na plataforma exibe? Cara, eu acho que a plataforma não exibe beta, pelo menos eu nunca vi. Toda vez que eu precisei calcular beta, ou que eu fiquei curioso, eu fui lá, baixei os dados da plataforma no Excel e fiz a fórmula de covariância lá para achar o beta, achar tudo certinho e ver se fazia sentido os cálculos ou não. Em termos de arbitragem, vale a pena. Quem tiver conhecimento de Excel, gostar de Excel, dá para você fazer bastante arbitragem em relação a isso, tá? É bem legal. Em termos de trade é difícil, porque eu uso muito mais análise gráfica. Mas vocês precisam entender que existe essa lógica, existe essa possibilidade, e da mesma forma isso é cobrado em prova. Então, nesse caso, você imagina, se eu tivesse vendido a ação que custa R$18 e o índice subisse 4%, aí eu teria que voltar a inverter o valor aqui. Então, 4 seria menos 4, só voltar aqui o slide para quem estiver vendo depois ou está chegando agora não se confundir. Tá? Ô, Leandro, não, mas é bem simples, cara. Se você pegar, baixar os dados históricos, e no YouTube tem um monte de cara explicando como fazer, calcular o beta. É covariância, aí tem as formulinhas do Excel, é bem bestinho o cálculo, cara. Bem simples, tá? Bem simples mesmo. Depois, qualquer coisa, me procura no Face, eu te falo como faz o cálculo, ou aqui pelo Skype. Eu te mostro o cálculo com calma. Acho que não faz sentido a gente colocar. Na realidade, a gente viu esse cálculo lá na aula de beta, né? Como calculava o beta. Tá? Então, lá tinha com bastante detalhes, tá? Mas se precisar de alguma coisa, você me procura, a gente conversa. Qualquer um que precisar, pode me procurar, a gente bate um papo. Bom, além disso, nós temos o modelo de Gordon. Esse é um outro modelo que, inclusive, cai bastante em prova. Cai pelo menos duas questões. A primeira vez que eu fiz, caiu duas questões. A segunda vez que eu fiz, caiu duas questões. Com todos que eu conversei, o cara que fez uma vez a prova, que nem o Martini, ou o cara que fez mais de 10 vezes a prova, igual outro analista, né? Que eu não vou citar o nome por respeito a ele, não queria ser antiético, né? Mas ele fez 10 vezes a prova até conseguir passar. Teve um outro analista bem famoso do mercado que ele fez 13 vezes a prova. Pra vocês terem uma ideia o tamanho da bucha que é. Mas assim, em todos eles, todas as provas caem pelo menos duas questões do modelo de Gordon. Uma modelo KPM, que é para poder ver beta, e a segunda, essa modelo de Gordon, cai pelo menos duas questões. Tá? Então, o que é o modelo de Gordon? Ele quer tentar medir o crescimento, né? Ele busca determinar o valor intrínseco de uma ação, com base em uma série de futura de dividendos que crescem com uma taxa constante. O que eu não gosto desse tipo de conta, pensando em Gordon, né? O que eu acho que ele é fraco nesse modelo é que assim, ele acredita que, que os dividendos vão crescer a uma taxa constante. Então, quando a gente pensa no ponto de vista de gráfico, o analista gráfico ele vai ver qual o padrão que ele está enxergando, qual a possibilidade e dar uma sequência. Então, a gente sabe que o mercado respira. Da mesma forma que ele respira ou trabalha em zigue-zague, ou mesmo em canais, figuras, seja o que for, o mercado ele vai oscilar. Então, eu pensando como analista técnico, ou como um grafista, ou como um trader grafista, eu não consigo entender ou acreditar que eu vou ter uma taxa constante de dividendos. Tá? Porque a questão do dividendos ele vai estar correlacionado muito mais ao valuation da empresa, aos dados da empresa, a questão de gestão da empresa, do que propriamente ao gráfico. Né?
E a gente sabe que o gráfico respira. A questão do dividendos, o quanto vai distribuir de dividendos, tem uma lei, tem uma regra, mas para ele manter um crescimento constante, não é tão simples assim. Então eu acho que aí é onde que peca, principalmente a questão do modelo de Gordon, tá? Não caiu nada em relação a isso teórico na prova. Só um momentinho. Acho que foi praga da Danusa, que eu tô só no chazinho. Mas vamos lá, pessoal, desculpa. Eu falo praga da Danusa porque ela quer que eu corra, ela quer que eu acorde cedo para correr. E eu falo para ela que a vida é bacon. Então, mas tudo bem. Então, assim, não caiu nada teórico do Gordon na prova, tá? Mas eu sempre penso dessa forma. Se cair alguma coisa teórica, a gente tem que entender a lógica dele e onde que o modelo é fraco. Né? Da mesma forma que a gente pensa lá numa formação de um pivô, bater na cabeça do pivô para baixo quando ele voltar, né? Seria onde que o pivô falha, né? Da mesma forma, o Gordon ele tem a falha dele. Então, isso é um fato interessante. O que, que esse modelo ele fala? Ele tem lá o P, que seria o preço do valor teórico da ação. Né? O G seria uma taxa de crescimento de dividendos. E o D1 seria o dividendo antecipado do primeiro período, ou dividendo por ação paga nos próximos 12 meses. Tem muitos que trabalham como D0. Tá? Em vez de fazer D1, eles fazem o D0, que seria 1 mais G. Onde o G é a taxa de crescimento. Tá? Peguei também lá no dicionário financeiro. E também peguei no André Bona. Tá? Esse cara é assim fantástico, eu gosto de acompanhar ele. Tenho muito respeito e admiração por tudo que ele mostra na internet. Eu já peguei muita informação com ele. É um cara muito bacana. Quem tiver curiosidade, e ele trabalha muito essa questão da parte fundamentalista. Então, muitas dúvidas dá para se tirar com ele, é bem legal, é bem dinâmico, tá? Até deixei aqui o link onde que eu peguei essas informações do modelo de Gordon, ok? Então eu trouxe um exemplo de cálculo. Então vamos pensar assim, ó, uma ação paga um dividendo anual de R$ 1,50. Vou colocar R$ 1,50 e com uma taxa de crescimento de 6% ao ano. A taxa de juros do mercado é 12% ao ano. Qual o preço justo dessa ação? Né? Às vezes a gente vê relatório, né? Principalmente vê em bancos, né? Eu tinha conta antigamente no Itaú, eu operava pelo Itaú, e eu lembro sempre que quando eu entrava lá no home broker dele, eu colocava, por exemplo, YouTube, aí ia lá, clicava em indicadores lá, ele mostrava preço justo da ação. Né? O preço justo da ação era esse cálculo que eles faziam, só que eu não fazia a menor ideia como que eles chegavam nisso. Eu só fui ver realmente quando eu comecei a estudar a questão do beta, e aí eu cheguei no modelo de Gordon, aí eu entendi a lógica, como que eles faziam. Né? Isso, para vocês terem uma ideia, isso foi em 2011, 2012. Eu comecei a pegar o que era isso, e eu já operava desde 2002. Então, a informação não era disseminada. Por isso que eu falo, sempre peço para vocês, compartilha, dá like, se inscreve no canal, avisa os amigos, avisa informação. Lá no meu canal, eu estou colocando todos esses vídeos com calma, postando por nome para ficar fácil para vocês acharem, de forma gratuita, para as pessoas poderem ter essa informação. Tem muita coisa que a gente falou em todo esse estudo aqui que eu sequer ouvi nesses 17 anos de mercado, qualquer pessoa falando no YouTube. Não é porque eu sou melhor, não. Muito pelo contrário, eu tenho muito que aprender. Eu gostaria de saber 1/10 do que o Charles sabe, ou 1/10 do que o Gilberto Coelho sabe, que são os meus dois ídolos e as minhas duas referências para método operacional ou trade. Um dia eu espero poder saber 10% do que os dois sabem. Tá? E então quando eu comento várias coisas aqui,
você vê as pessoas falando assim, nossa, mas nunca ouvi falar. Todos os treinamentos que eu dou, todo o papo que eu converso com o pessoal e dou auxílio em termos de trade, e a gente conversa em termos de curso, eu começo a falar algumas coisas no curso, o pessoal fala que nunca ouviu falar, nem sabia que existia. Então é esse tipo de coisa que é chocante. Então, para isso que a gente está por aqui. Então vamos lá, deixa eu só acabar esse. Ô, Danusa, eu vou atrasar 2 minutinhos, tá? Só acabar esse exemplo aqui, aí eu encerro, aí passo para o canudo para ti, tá? Então vamos pensar assim, ó. Como que eu vou fazer essa conta? Bem simples. Eu pego lá, 1,50 é o dividendo, tá aqui, 1,50. Aí a taxa de crescimento é 1 mais 0,6, tá? Eu coloco em porcentagem aqui 0,06, tá? A taxa de juros do mercado, tá aqui, 12% ao ano, tá aqui, menos 0,05. Em cima disso, eu faço a conta bem simples. Eu não preciso dessa calculadora aqui que custa 300 pau, que você fala assim, nossa, olha que lindo. Isso aqui só serve para gerente de banco, analista CNPI, que um dia serei, e para cara que vai vender carro para você, que o cara quer fazer as contas para ver quanto que você vai pagar de prestação. Né? Tem muita conta no mercado que você não precisa fazer tudo isso. Você pode vir aqui e simplesmente fazer a continha. Entender a lógica. Tá? É bem simples em relação a isso. Chegou lá, 1,59 dividido por 0,07. Tá? Então, qual seria o preço justo dessa ação? 22,71. Então, se eu tiver uma empresa que ela pague esse 1,50 de dividendo anual, tá? E a taxa de crescimento lá que fala de 6% ao ano. A taxa de juros do mercado está 12. O valor preço justo dessa ação está 22,71. Significa o quê? Se essa ação tiver R$ 30, para quem é fundamentalista, quem trabalha com fundamentos ou quer trabalhar com investimentos, o cara vai falar assim: pô, tá R$ 30? Pô, tá cara essa ação. Eu não vou pagar R$ 30 nessa ação. Eu vou esperar ela cair lá para baixo. Porque se eu comprar agora, eu vou estar pagando com spread e não compensa. Tá? Agora, você imagina o seguinte: se tem essa ação com esse dividendo tudo bonitinho, de repente fala assim, a ação tá R$ 12. Você pode ter certeza que tudo quanto é instituição, fundamentalista, casa de análise e tudo mais vai falar assim, pessoal, vamos comprar essa ação, ela está muito barata, está muito descontada. Né? É ação para 2, 3, 4 anos, porque ela está muito descontada e a possibilidade de crescimento dela é gigantesca. Né? Então é nisso que o pessoal trabalha. Então, assim, esta prova ela tem uma série de questionamentos que não condizem com um analista gráfico. Então, o analista gráfico ele vai realizar o que ele está enxergando no gráfico para determinar, olha, é uma compra, é uma venda, aqui é o ponto, aqui não é. Um analista CNPI técnico que vai fazer uma gestão de fundo, ou vai gerir um banco, ou vai fazer alguma coisa, com certeza o cara vai começar a usar todos esses cálculos. Tá? Ah, ficou tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu essa lógica? Então, quando vocês verem lá no Home Broker ou do Itaú ou algum outro que tem o preço justo da ação, fundamentos aparece isso, acho que dividendos BR aparece isso também, que fala assim, o preço justo da ação é em cima dessa conta, dessa forma que eles fazem. Como que tá por aí, pessoal? Foi muito rápido, não? Pessoal, todos me ouvem? Tá tranquilo?